Advogados ganham acesso à plataforma digital do TCE-MS. Cartilha orienta gestores públicos sobre contratação emergencial neste período de pandemia. Quadro Saiba Mais responde o que pode ser feito se identificado o erro após a remessa de prestação de contas. Conselheiros da primeira e segunda Câmara Virtual apreciam 30 processos. Prestação de contas de gestão, pedidos de revisão e recursos ordinários foram apreciados pelos conselheiros do Pleno. Saúde. Aprenda como deixar os pulmões fortalecidos. Esses destaques e ainda outras notícias você acompanha agora no TCE na TV. Advogados de Mato Grosso do Sul ganham acesso à plataforma digital do TCE-MS. A inovação que dará mais agilidade nos processos é destaque no TCE na TV dessa semana. Mais agilidade e eficiência para a gestão pública em Mato Grosso do Sul. A partir de agora, o Tribunal de Contas disponibiliza aos advogados inscritos na OAB acesso ao sistema TCE Digital para consulta a processos, resposta a intimações e solicitação de certidões. Essa agilidade vem com a criação no portal do TCE-MS da área do advogado, um ambiente virtual que permite opções de acesso a documentos e processos relativos à gestão pública junto ao TCE-MS. A inovação facilita ainda o advogado consultar e responder intimações encaminhadas pelo Tribunal de Contas. No sistema, ele também formaliza eletronicamente denúncia, envia e consulta remessas, além de emitir ou consultar certidões. Eu acredito que essa colaboração entre TCE e OAB, ela só se deu graças ao empenho das instituições num objetivo maior, que é trazer transparência, trazer publicidade a todos os atos administrativos que tramitam no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A presidência do Tribunal de Contas, através do conselheiro Irã Coelho das Neves, vem tomando essas medidas de democratização. E essa parceria com a OAB é a confirmação dessa opção administrativa de levar o controle externo ao controle de toda a sociedade. TCE-MS. Gestão descentralizada. Para mais esclarecimentos aos advogados, o Tribunal de Contas disponibiliza uma central de informações por meio do telefone 3317-1616. Com o objetivo de orientar os gestores públicos nas ações administrativas voltadas ao combate à crise instalada pelo novo coronavírus, o TCE-MS cria o Guia Básico de Perguntas e Respostas sobre as contratações emergenciais neste período de pandemia. A publicação, elaborada por iniciativa do presidente conselheiro Irã Coelho das Neves, juntamente com a Secretaria de Controle Externo e as áreas técnicas da Corte, destina-se aos gestores públicos dos 79 municípios do estado. A Organização Mundial da Saúde declarou situação de emergência em saúde pública de importância internacional devido ao surgimento do novo coronavírus. Decretado estado de calamidade pública na maioria dos estados brasileiros, a situação exigiu da União, estados e municípios medidas de urgência para o enfrentamento à Covid-19. Buscando proteger a saúde pública e os procedimentos para as compras e contratações emergenciais, foi editada a Lei 13.979 de 2020, que, além de prever regras de isolamento social e quarentena, traz um processo diferenciado do que a Lei de Licitações, o que contribui para a celeridade dos processos na entrega dos bens e serviços públicos neste período de pandemia. A Lei 13.979 de 2020 estabeleceu um rito mais célere para as contratações públicas. Haja vista que a saúde e a vida humana não pode esperar um rito da compra pública conforme prevê as leis de licitações vigentes no país.
e, portanto, permitiu aos gestores a adoção desses procedimentos no sentido de que o produto ou serviço ou insumo seja entregue de forma mais rápida à sociedade e à comunidade. Com uma lei mais ágil e flexível das normas que regem as contratações e gastos do dinheiro público, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul lança o Guia Básico de Perguntas e Respostas relacionadas às contratações emergenciais, um canal de natureza pedagógica para auxiliar diretamente os gestores públicos do Estado. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, e seguindo todo um trabalho que já vem ocorrendo no tribunal de forma pedagógica e orientativa, elaborou essa cartilha no sentido de se antecipar à prática dos atos pelos gestores públicos, no sentido de levar justamente um apoio que muitos deles necessitam num momento como esse. Apenas contratações de bens, serviços e insumos destinados exclusivamente ao enfrentamento da emergência podem ser realizados por meio de dispensa de licitação. Mas atenção! Caso o objeto seja diverso do que está previsto em lei, devem ser utilizadas as leis ordinárias. A dispensa de licitação é temporária e todos os atos realizados neste período de pandemia serão acompanhados efetivamente pelo corpo técnico do TCE-MS. O Tribunal de Contas também está atento a cada contratação, a cada ato praticado e agirá com o devido rigor que a lei permite, que a lei exige, diante a eventuais atos de desvio de finalidade dos recursos. Portanto, é necessário que o gestor fique atento, é necessário que as pessoas responsáveis pelas compras públicas no âmbito dos municípios e do Estado cumpram estritamente aquilo que a lei prevê. É importante a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa e principalmente da transparência na prática dos atos. Todos os nossos auditores irão estar atentos, estão atentos com relação a esses procedimentos. E certamente, em cada caso concreto, o tribunal irá emitir o seu juízo de valor na fiscalização que for necessária. No período de 15 a 18 deste mês de junho, os conselheiros da primeira e segunda Câmara apreciaram 30 processos. Veja os detalhes. 3 contratos administrativos e uma nota de empenho foram apreciadas pelo conselheiro Márcio Monteiro. 4 processos foram analisados pelo conselheiro Valdir Neves, todos referentes a contratos administrativos. A cargo do conselheiro Flávio Caiati, ficaram 5 processos, entre contratos administrativos, ata de registro de preços e procedimentos licitatórios. O conselheiro Gerson Domingos relatou 2 notas de empenho e 2 procedimentos licitatórios. 10. Esse foi o total de processos apreciados pelo conselheiro Ronaldo Chadid entre procedimentos licitatórios, contratos administrativos e termo aditivo. Ao conselheiro Osmar Jerônimo, coube relatar 3 atas de registro de preços. Prestação de contas de gestão, recursos ordinários e embargos de declaração foram apreciados pelos conselheiros do Pleno Virtual. Prestação de contas de gestão e recursos ordinários foram apreciados pelo conselheiro Valdir Neves. Ao conselheiro Ronaldo Chadid, coube relatar 7 processos, entre contas de gestão e recursos ordinários. O conselheiro Osmar Jerônimo apreciou uma prestação de contas anual de gestão. 2 auditorias, 2 prestações de contas de gestão e um recurso ordinário foram apreciados pelo conselheiro Gerson Domingos. O conselheiro Márcio Monteiro analisou uma auditoria e uma consulta. 2 prestações de contas anual foram apreciadas pelo conselheiro Flávio Caiati. Os gestores públicos poderão entrar com recurso ordinário ou pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos, somente após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS.
que pode ser feito se identificado erro após a remessa da prestação de contas? Essa resposta você acompanha agora no quadro Saiba Mais essa semana. A prestação de contas ela não pode ser retificada, ela não pode ser reenviada. Então, a correção ela vai acontecer através de ajuste de exercício anterior na prestação de contas seguinte. O REREL e o RGF, você tem um prazo até o fechamento do próximo bimestre para solicitar a alteração, solicitar a reabertura das informações. E essa solicitação será analisada, essa solicitação é enviada também pelo portal e-contas. Caso a alteração seja autorizada, você vai ter 5 dias para fazer a alteração. Então, retomando, prestação de contas não pode ser retificada, a não ser no ano seguinte. REREL e RGF, você tem um prazo para solicitar a reabertura e reenviar, e lembrando que é uma vez só. Então, caso tenha essa autorização para reabertura, essa reabertura será feita uma vez só, dentro do prazo estabelecido. Mais uma pergunta. Como o gestor deve proceder em relação ao cumprimento do prazo, se estiver impedido de entregar suas contas? É importante o gestor público dar ciência ao Tribunal de Contas, alegando quais os motivos do impedimento do envio das prestações de contas. Aqui pode ser, de repente, a questão do não envio das contas de governo, do PPA, LDO, e ele ficar impedido. Então é importante ele comunicar ao tribunal qual foi a informação que impediu dele enviar as prestações de contas. Então é importante sim. Portaria assinada pelo presidente conselheiro Irã Coelho das Neves estabelece a prorrogação da suspensão temporária do expediente presencial até o dia 30 de junho. Também ficam prorrogados até a mesma data os prazos processuais dos processos, com exceção das datas limites constantes na Resolução 121 de 2020, que trata do envio das prestações de contas anuais de governo e de gestão. A medida foi estabelecida considerando as recomendações do Ministério de Saúde, no sentido de que ainda não é possível precisar quando a epidemia da doença atingirá seu ápice. O Tribunal de Contas mantém o exercício do controle externo com os servidores em teletrabalho e as sessões de julgamento de forma virtual. Agora vamos falar de saúde. Diante da pandemia do novo coronavírus, doença que prejudica principalmente o sistema respiratório, é importante deixar os pulmões fortalecidos. E pensando mais uma vez em estabelecer um canal direto com a sociedade, o TCMS, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas, traz para você um vídeo com exercícios respiratórios que ajudam a fortalecer a musculatura dos pulmões. Olá, eu sou a Tatiana Bazan, enfermeira do Tribunal de Contas, e hoje nós vamos ensinar como fortalecer o pulmão. Assim como qualquer outro músculo, o nosso pulmão precisa ser trabalhado para fortalecer. E quem vai fazer essa demonstração de exercícios é o Augusto, o nosso colaborador da ginástica laboral. O primeiro movimento vai ser sentado na cadeira, com a sua posição bem confortável e reto. E vamos fazer assim, 1 segundo na inspiração e 3 segundos na respiração. Esse é o primeiro movimento. E o segundo movimento, vamos fazer, colocou o braço aqui na frente, vamos abrir o peito contando até 1 e fechando até 3. Será assim. Continuando na cadeira, vamos fazer o terceiro movimento. Posição ereta, vamos puxar o ar em 1 segundo e soltar no 3 também. Fez o lado direito, agora o lado esquerdo. O quarto movimento vamos fazer com a mão para baixo e vamos fazer um círculo. Na metade do caminho vamos fazer em 1 segundo e a volta em 3 segundos.
E o último movimento será ao contrário, fazendo o círculo. Pessoal, é importante que nesses movimentos a gente faça uma série de 10 repetições. Quando é junto, vamos fazer 10 e quando é movimento unilateral, vamos fazer 5 de um lado e 5 para o outro. E é importante saber que esses movimentos fazem tão bem para o nosso pulmão que devemos fazer pelo menos 2 vezes ao dia, não importa o horário. E não esqueça, em lugares públicos é de extrema relevância manter o distanciamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde e também o uso de máscaras. E esses foram os destaques da semana no TCE na TV. Nós ficamos por aqui e para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter, @TCEMSOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.